Você já percebeu quantas decisões da sua vida você toma baseado no que os outros vão pensar? Seja se posicionar em uma reunião, deixar de dar um feedback, não dizer o que você pensa, aceitar demandas absurdas ou então até mudar o seu comportamento para caber nas expectativas dos outros. E na maioria das vezes isso acontece porque você está buscando ou aceitação, ou reconhecimento, ou aprovação. O problema é que isso constrói dependência emocional e tira totalmente a sua autonomia na sua vida. Baseado nisso, no vídeo de hoje eu quero te mostrar por que você busca tanto reconhecimento, de que forma isso está te sabotando e como você pode desenvolver uma autoconfiança que não dependa de aplausos. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo! Olá, meus jovens, sejam bem-vindos ao Soft Skill na Prática. Eu sou Henrique Molina e aqui nesse canal a nossa missão é te apoiar no seu desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. Tudo isso na prática e sem enrolação. Como eu disse aí na introdução do vídeo, um dos grandes problemas que assola boa parte dos adultos é essa busca por aprovação, por aceitação, por agradar os outros. E boa parte disso se deve ao sistema que a gente foi inserido desde pequeno, onde quando a gente fazia algo certo, e aí principalmente na escola, ou até mesmo na criação dos pais, enfim, das pessoas à nossa volta, é a seguinte: quando a gente acerta, quando a gente faz algo bom, a gente recebe um elogio, uma validação dessas pessoas. E quando a gente erra, comete alguma falta, faz alguma coisa errada, a gente recebe uma punição. Então esse sistema de recompensas e punições baseado em fazer coisa certa ou errada vai moldando a nossa personalidade, a maneira como a gente pensa, o nosso modelo mental. Logo, a gente associa fazer coisas certas à aprovação e fazer coisas erradas à rejeição. Então, quando a gente chega na vida adulta e a gente acaba sendo pressionado de diversas formas, principalmente na área profissional, com o tempo, isso vai gerando dentro da gente uma certa lógica de que se eu for fazer alguma coisa para não receber um elogio, para não ser validado, essa coisa não vale a pena. Então vai começando a se construir em algumas pessoas um certo perfeccionismo de sempre querer acertar porque está fugindo daquela parte negativa da punição caso erre. Isso é algo que vem lá de trás, né? De que vem crescendo junto com a gente, só que muitas coisas que a gente carrega com a gente na vida adulta são baseadas nesse período que a gente foi ensinado, principalmente na nossa infância. Há um trabalho aqui para a gente quebrar essa relação, essa visão de mundo de que as coisas só valem a pena serem feitas se forem feitas da maneira correta. Isso acaba minando o nosso lado de arriscar, de querer fazer as coisas independente do resultado ou independente do que as outras pessoas vão achar e nos dizer. E uma das coisas que acontece quando a gente acaba se portando dessa maneira é que quando você quer falar as coisas para agradar os outros, você quer fazer as coisas para que os outros te reconheçam, te elogiem, isso acaba destruindo a sua liberdade. Você condiciona o seu alto valor, a maneira como você se enxerga, baseado no que os outros pensam de você. E uma pessoa que vive assim, ela tem uma autonomia e uma liberdade, paz de espírito, extremamente reduzida. Então ela não consegue se bastar, ela não consegue fazer com que a própria visão dela a respeito dos próprios esforços, resultados, maneira de ser, de agir, seja o suficiente. Depende sempre de uma posição das outras pessoas. E aqui eu não estou dizendo, pessoal, para a gente parar de se importar com o que os outros pensam. Não é isso. É importante sim, porque a gente não acerta sempre, muitas vezes a gente tem comportamentos negativos, errados, a gente não está indo por um caminho bom, e quando a gente para de ouvir as outras pessoas, muitas vezes isso potencializa esse comportamento negativo que a gente está tendo. É necessário também uma boa pitada de humildade para que a gente consiga identificar e ouvir as outras pessoas para entender o que a gente está fazendo de bom e de ruim, que muitas vezes a gente não está enxergando. O ponto aqui é o excesso. É quando a gente se baseia quase 100% no que os outros pensam e não tem a convicção interna. Esse é o grande problema. Se você imaginar o outro lado, né, uma pessoa que não se importa nada com a opinião dos outros, normalmente essa pessoa é extremamente difícil de se relacionar e também ela acaba sofrendo muito na sua vida profissional. Segue um caminho solitário, muitas vezes sem evolução, sem promoções, porque ela é extremamente difícil de relacionar e ela acha que ela está certo sempre. Esse também não é o caminho. O que eu estou buscando trazer aqui no vídeo de hoje é encontrar o caminho do meio, no qual você considere as opiniões dos outros, mas passando pelo seu filtro interno, de forma que você também consiga se entender, né, e ter uma autorreflexão a respeito de que se o que você fez foi bom ou não,
aonde você acertou, aonde você errou e de que forma você pode corrigir ou continuar fazendo o que você está fazendo. Isso está dizendo para você que você está indo no caminho certo, baseado nos seus valores, nos seus gostos, naquilo que você quer para sua vida. Então o ponto aqui realmente é encontrar esse meio do caminho saudável para você viver a sua vida. Talvez você tenha se identificado bastante com o que eu disse até aqui e você tenha pensado, poxa, eu sempre me senti assim, mas nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. E isso é mais comum do que você pensa. Nos processos de treinamento que eu conduzo, isso é algo muito recorrente. Eu diria que pelo menos 30% das pessoas das quais eu já treinei tem esse desafio, e eu digo 30 são aquelas que me disseram, né, que verbalizaram que esse era um problema. Imagina quantas outras passam por isso sem falar, sem expor isso para as outras pessoas. Então eu diria que esse número é bem maior. E o que isso nos diz é que você não está sozinho se você se identificou em tudo isso que eu disse aqui. Tá tudo bem, já já a gente chega na parte das dicas de como você pode fazer então para começar a superar esse desafio. E o conceito no qual eu vou basear aqui o vídeo de hoje vem deste livro, A Coragem de Não Agradar. E esse livro se baseia na psicologia adleriana, que tem um conceito que é muito útil para essas questões que eu comentei aqui no começo do vídeo, que é a separação de tarefas. O que isso significa? O segredo dessa separação de tarefas, para você lidar com essa questão do reconhecimento das outras pessoas e ter medo de desagradar os outros, é o seguinte: você deve se perguntar, de quem é essa tarefa? Por exemplo, você apresentou uma reunião com uma proposta de projeto dentro da empresa. Qual que é a sua tarefa dentro desse cenário? Fazer o melhor trabalho possível para que essa proposta desse projeto esteja bem estruturada, esteja bem embasada, faça sentido, traga resultados e comunicar da melhor maneira possível essa sua ideia. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua parte nessa separação de tarefas. E qual é a parte dessas outras pessoas? É avaliar a posição delas dentro dessa sua apresentação. Questionar o projeto, avaliar se faz sentido ou não, entender pontos cegos que talvez você não tenha percebido, trazer muitas vezes contrapontos. Se, por exemplo, uma pessoa está ouvindo ali você apresentar o projeto, está fazendo cara feia, está te ouvindo, está cara séria, isso é tarefa dela, não compete a você. O grande problema que faz com que a gente tenha essa ansiedade quando se trata de agradar os outros é que a gente quer controlar o que as outras pessoas vão pensar, sentir, falar, fazer. E isso é impossível. Isso não é sua tarefa. Aí que entra o segredo desse jogo de separação de tarefas. A sua parte é fazer o seu trabalho o melhor possível. Você tem que entender que você não controla o que os outros vão achar, a maneira como eles vão agir, vão falar, vão se posicionar. Tudo isso você não consegue controlar. E querer controlar isso é o grande tiro no pé que te atrapalha. Se você entender qual que é a sua parte nisso, a sua tarefa, e fizer essa parte bem feito, já reduz muito essa sensação de que eu preciso agradar os outros, porque você já entendeu que a sua parte foi feita. Agora a gente entra numa parte um pouco mais prática aqui. Aquilo que falaram a respeito da minha apresentação faz sentido? Faz sentido eu levar isso adiante? Será que foi um comentário realmente racional, estruturado, que foi um contraponto àquilo que você falou? Ou será que essa pessoa está trazendo pontos ali que não batem muito com a realidade e talvez ela esteja de implicância com você? Se for o caso, beleza, essa é tarefa dela, não sua. Azar. Entra na discussão em relação aos fatos, aquilo que é concreto, aquilo que não tem opinião própria, sem embasamento, para que você consiga trazer esse jogo para o campo das ideias e não de gosto de você ou não gosto de você. Elimina essa questão da aprovação pela sua pessoa e a gente transfere isso para o campo das ideias, saindo da parte pessoal, e alivia muito essa questão de querer agradar os outros. Em resumo, sobre essa questão de separação de tarefas. Se o outro gosta ou não de você, isso é tarefa dele. Você não consegue controlar. Portanto, foque naquilo que você, sim, tem controle, que é fazer a sua preparação, fazer a sua apresentação, fazer a sua performance e, principalmente, ver se aquilo que você fez, a forma como você agiu, está de acordo com o que você valoriza para você, em relação à pessoa que você quer ser, em relação ao que você quer para sua vida. E agora a gente entra numa outra sacada importante aqui do vídeo, que é o seguinte: liberdade é ter coragem de ser detestado. Vou repetir. Liberdade é você ter coragem de ser detestado pelas outras pessoas. É você abrir essa possibilidade. Sabe por quê? Porque você não controla isso.
Você não controla se você vai ser detestado ou não, isso é tarefa do outro. Então se você já pensa, você tem essa coragem de saber que você pode não agradar as outras pessoas e que isso não é tarefa sua, já tira um grande peso das suas costas. Porque se você quiser viver sendo aprovado por todo mundo, você está numa grande prisão. Você sempre vai encontrar alguém que discorda de você, alguém que não gosta de você, alguém que implica com você. E tá tudo bem, isso faz parte. Agora, se você tiver a coragem para enfrentar isso e dizer, tá bom, não goste de mim, então não tem problema. Aqui, a gente, principalmente no ambiente profissional, né? A gente não tá falando se você gosta ou não de mim. A gente tá falando de ideias para o negócio. E quando a gente entra com essa mentalidade, a gente se alivia sobre essa necessidade de agradar ou não as outras pessoas. E o que vai falar mais alto é o resultado que você entrega. E aqui sim a gente está falando de competência e coisas que são mensuráveis e que são possíveis de serem controladas e não sobre a opinião dos outros, o que se passa na cabeça delas, porque sobre isso ninguém tem controle algum. E é claro, vale o reforço, né? A gente está falando de você não querer agradar desde que você esteja agindo com integridade. Se você estiver faltando com respeito com outra pessoa, se você for estúpido, se você, enfim, xingar os outros, aí é claro que você que vai estar errado nessa situação. Elas têm sim razão de estarem te julgando. Agora, se você está agindo com integridade, dentro dos seus valores, daquilo que você acredita, dentro do que é, né, comum acordo da sociedade em termos de respeito, você que está na posição correta, caso o outro assuma essa posição. Beleza, agora vamos entrar naquilo que interessa. Eu quero falar com vocês sobre 3 coisas. A primeira delas é: como saber se eu estou vivendo a minha vida querendo agradar os outros, se eu estou vivendo buscando por aprovação? E a primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu faria isso mesmo que ninguém soubesse? Porque veja só, se você estiver fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, agindo de alguma forma, só porque o outro está avaliando, isso significa que você está levando muito em consideração o que essa pessoa pensa. Se sua resposta for: eu faria isso mesmo que ninguém soubesse, aí você está agindo com a sua própria integridade, com aquilo que você julga correto. E isso deve se bastar. Segunda pergunta: eu falaria isso mesmo se eu não tivesse medo da reação das outras pessoas? Por quê? Porque se você tem muito tato com o que você está falando, e aqui eu não estou falando de novo, né, ter tato no sentido de ter respeito, e sim, meu Deus, estou pisando em ovos, será que a outra pessoa vai achar ruim isso que eu estou dizendo ou não? Dentro da ordem aqui que a gente está baseando o nosso vídeo, né, da parte de respeito, se você está com medo de falar algo que não é desrespeitoso, mas você está com medo só do que, ai meu Deus, o que será que vão achar de mim se eu for contra essa ideia, se eu for contra esse ponto que estão trazendo, aí você também está se limitando, você está vivendo com medo de não ser reconhecido e ser desaprovado. E a última pergunta que eu faço é: estou buscando validação? Você está fazendo isso exclusivamente para que os outros reconheçam você? Sendo que às vezes nem é algo importante para a sua vida, nem é algo que você de fato acredita, e você está fazendo isso só para que os outros no final te deem algum elogio? Se a sua resposta for sim, esse é um grande problema, porque se não vier o elogio, vai parecer que nada do que você fez tenha valido a pena. Então, novamente, você deve fazer as coisas baseado com as suas crenças, com aquilo que você acredita e você acha certo. Agindo dessa forma, o reconhecimento externo vai ter menor peso para a sua vida. Segundo ponto, como você pode fazer então para lidar com esse medo de rejeição? Rejeição, ela não define o seu valor como pessoa. Ela demonstra uma incompatibilidade de expectativa. Então imagina que você apresentou um projeto, aqui que está sendo o nosso exemplo no vídeo, e a pessoa ali, talvez o seu chefe, tenha te desaprovado. Falou assim: puxa, não gostei. O que isso significa? Não que ele está dizendo para você de que você não presta, e sim que a expectativa dele para essa ideia, esse projeto, foi diferente da sua, diferente do que você trouxe. Então houve uma incompatibilidade de expectativas. O que era esperado era uma coisa e o que foi apresentado foi outra. Talvez tenha faltado uma conversa prévia, talvez tenha faltado vocês terem conversado mais a respeito de qual que eram essas expectativas, para qual caminho o projeto deveria ter ido, e isso pode servir de aprendizado para que na sua próxima apresentação, quando você for refazer este trabalho, você já alinhe da melhor maneira possível antes de começar a executar essa proposta. Agora, em relação às decisões, poxa, o que você quer da sua vida, o que você quer fazer para você, quais são as suas visões pessoais, profissionais, caminhos, etc. Não se preocupe se o outro vai gostar ou não daquilo. Se preocupe se você gosta da escolha que você tomou para sua vida. Imagina, por exemplo, que você optou por um trabalho em que você tem que viajar bastante, constantemente, e as outras pessoas
ao seu redor falam, nossa, que vida chata, né? Que difícil, não para em casa, etc. Isso é a opinião delas, isso é tarefa delas, não te interessa. Se para você isso é algo que faz sentido, vá em frente. Se você agir da maneira que você acredita, a chance de você ter uma vida plena é muito maior, porque sempre vai ter alguém para discordar da sua decisão. Então, se você tomar qualquer decisão e pensar, nossa, mas fulano de tal acha que não é um bom caminho, tá bom, outra pessoa pode achar que é. Então, assim, você vai ficar, né, à mercê de tudo que os outros pensam. A única pessoa que você deve, de fato, agradar e viver de acordo com os valores é você mesmo. Claro, ninguém vive sozinho. É importante que você também leve em consideração a visão das outras pessoas, mas não que ela seja a sua visão principal. Se você tiver um caminho autodirigido, você vai usar os outros como parâmetros, talvez, como reflexões que vão acrescentar na sua vida e não basear a sua vida no que os outros pensam. E por último, o terceiro ponto para ajudar você a superar esse desafio é desenvolver a sua autoconfiança. A autoconfiança vem de alguns fatores, como por exemplo, agir mesmo que você tenha medo. Aquela pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo, é a pessoa que consegue, apesar do medo, agir. Quando você age mesmo com medo frequentemente, você começa a desenvolver uma sensação interna de que você é capaz, de que você se basta, que você sustenta o seu próprio comportamento. Busque então encarar os seus desafios e enfrentar os seus medos de forma pequena. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem medo de falar em público. Então não vai começar fazendo uma palestra para a empresa inteira. Faça pequenas reuniões com 2, 3 pessoas. Faça isso por algumas vezes, você vai ver que você vai começar a sentir cada vez menos desconforto com essa situação e aos poucos você vai evoluindo nesta habilidade e conforme você for evoluindo, vai fortalecendo a sua autoconfiança e vai ficar cada vez mais fácil e você vai progredindo para desafios cada vez maiores. Outro ponto é você agir com integridade. O que isso significa? Integridade interna, principalmente. É você cumprir os acordos que você fez com você mesmo. Coisas básicas aqui do dia que é muito comum. A pessoa fala assim na noite anterior, amanhã eu vou acordar cedo e vou pra academia. E aí, toca o despertador no horário que ela se programou e ela fala, quer saber? Hoje não, vou ficar aqui dormindo mais um pouco. Quando você faz isso, você está quebrando a sua palavra com você mesmo. E você, que mensagem você está enviando para o seu cérebro? De que você não é uma pessoa confiável. E se você não é confiável com você mesmo, como que você vai ser confiável com os outros? Então a sua autoconfiança, aos poucos, se isso é feito de maneira repetida e muito frequente na sua vida, você fala que vai fazer uma coisa e não faz, você está destruindo a sua própria autoconfiança. É melhor que você não assuma compromisso nenhum com você do que você assumir esse compromisso e não realizar. Então seja íntegro com a sua palavra. Faça aquilo que você se comprometeu. Se você sabe que você não vai ser capaz de fazer, que você vai se sabotar, não assuma esse compromisso. Senão você só vai estar se atrapalhando. Outro ponto para você fortalecer a autoconfiança é desenvolver competências e habilidades. É você se tornar melhor naquilo que você faz. Então fazer cursos, fazer treinamentos, ler livros, praticar, para que você se torne um profissional cada vez melhor. Não precisa se tornar o melhor possível do dia para a noite. Mas se você se dedicar a estar sempre evoluindo, se toda semana você se comprometer em dar um pequeno passo para a sua própria evolução, no final do ano você vai ter dado 52 passos. Então imagina a diferença da sua versão do começo do ano para a sua versão do final em termos de competência. Se você frequentemente estiver dando pequenos passos na sua evolução profissional. Aprender uma nova habilidade, adquirir um novo conhecimento, fortalecer alguma atitude sua, no longo prazo isso vai fazer uma gigante diferença e você vai se tornar uma pessoa não que acha que você é boa, mas que você sabe porque você teve uma coleção de sucessos e resultados positivos. E alguém que tem ali na sua memória diversos exemplos de situações em que ela foi bem sucedida, certamente é uma pessoa mais autoconfiante. E a última dica que eu tenho para te dar é a seguinte: se mantenha firme independente do aplauso que você recebe quando você é avaliado pelas outras pessoas. Se você começar a focar na sua tarefa, que a gente falou lá no começo do vídeo, naquilo que é sua responsabilidade, isso vai fazer com que os aplausos sejam cada vez menos relevantes na sua vida. É claro, todo mundo gosta quando é aplaudido, quando faz um bom trabalho e é reconhecido por isso. Excelente, eu também adoro. Agora, você não deve se basear nisso para ter o seu próprio valor, para dar o seu próprio valor. Portanto, tenta minimizar o que o aplauso significa para você
E passe a usar como referência o seu aplauso interno, que é quando você age com essa integridade. Você se comprometeu com você mesmo e você cumpriu. Você está buscando evoluir toda vez, toda semana, todos os dias, você busca dar um passo e melhorar em alguma coisa. Coisas pequenas, não busque abraçar o mundo. Dê pequenos passos mesmo. Vai ser muito mais produtivo do que se você quiser fazer coisas muito grandes. E você vai se surpreender com o quanto você vai evoluir agindo dessa forma. E de repente, você, uma pessoa que tinha muito medo do que os outros pensavam, baseava a sua vida no julgamento dos outros, de repente, do dia para a noite, você passou a ser uma pessoa que se basta, uma pessoa que se autovalida, que reconhece o próprio valor e que é capaz de viver uma vida com liberdade e autonomia, levando em consideração o que os outros dizem apenas para aquilo que te serve. Respondendo então ao título do vídeo, por que você deveria estar desagradando as outras pessoas? Simples. Se você vive buscando aprovação, a sua vida nunca vai ser sua. Vai ser sempre uma adaptação às expectativas do que os outros pensam sobre você. Agora, quando você aprende o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro, quando você aceita que pode desagradar e quando você age com integridade com você mesmo, tudo muda. Os seus relacionamentos ficam mais leves, suas decisões ficam mais firmes, você amadurece e passa a viver a sua vida com a liberdade e a autenticidade que hoje você tanto busca. Para fechar, então, quero recomendar 3 livros que me inspiraram aqui a fazer esse vídeo e que podem te ajudar bastante a aprofundar esse assunto. O primeiro eu já falei, que é A Coragem de Não Agradar. O segundo, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, excelente livro. E um terceiro livro, que é o Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. São livros excelentes e que, se você se identificou bastante com o assunto desse vídeo, vão mudar completamente a forma como você encara esse assunto na sua vida. E o que eu tenho para te pedir agora são 3 coisas. A primeira, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você de alguma forma aquilo que eu trouxe aqui para vocês hoje, deixa o seu like. É a sua forma de retribuir aqui com o canal e vai me inspirar a continuar trazendo mais conteúdos, porque eu sei que eu tô indo no caminho certo, baseado aí no que vocês querem ouvir. Segundo, deixa um comentário. O que você mais vai levar de positivo do vídeo de hoje? Talvez possa comentar também o que você gostaria que eu trouxesse, que novos assuntos você gostaria que eu abordasse aqui no canal. E por último, se inscreva se você ainda não é inscrito. Quem sabe, o meu objetivo desse ano é chegar lá no dia 31 de dezembro com 100 inscritos. A gente percorreu 60% desse caminho. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça parte disso, ajude o canal aqui a continuar crescendo, vai fortalecer muito e o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai passar a entregar para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, meus jovens, espero ter ajudado vocês de alguma forma no vídeo de hoje e eu espero vocês na semana que vem com mais um vídeo. Um abraço!